Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é dia 1 do 8, né, primeiro dia aí do mês de agosto de 2025. São meia-noite e 13 e eu estou gravando esse vídeo aqui pra vocês porque eu acabei esquecendo de gravar esse vídeo antes. Tá? Nesse vídeo de hoje, mais um vídeo aí da nossa playlist informativa sobre os SMTs. Acredito que seja o maior material, tanto nacional quanto internacional, a respeito de SMT que tem aí a público no YouTube para que vocês possam assistir, para que vocês possam estudar. Então realmente dei valor a isso daí. Antes de tudo, queria pedir para vocês. Eu percebi que muitas pessoas que assistem o vídeo ainda não são inscritos no canal, galera. Então, se vocês puderem, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like também, tá? Eu sei que isso daí é um pouco chato ser pedido. Eu particularmente, quando assisto os vídeos, odeio quando o pessoal pede isso daí. Mas agora, trabalhando aqui com o YouTube, eu percebi o quão necessário é essa dinâmica, tá? Então, é muito importante que vocês deem like no vídeo, que vocês se inscrevam no canal, para que o YouTube possa entender que realmente esse é um vídeo de valor e entregar para mais pessoas, pessoas que vão estar ali estudando sobre CT, pessoas que vão estar ali estudando sobre o SMT, e de certa forma acabar ajudando essas pessoas também, tá? Então, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar seu like, beleza? Enfim, hoje vamos direto ao assunto, que é o assunto sobre a execução. Nessa altura do campeonato, muitos de vocês já entenderam a dinâmica do SMT, já entenderam como que o SMT funciona, já entenderam os pares que fazem SMT. Inclusive, nós tivemos uma aula essa semana lá na comunidade ministrada pelo Pablo, a qual ele comentou sobre os SMTs noturnos, né? É um nome que a gente colocou aí para falar dos ativos HK50 e CN50, que são os ativos aí que tem essa correlação positiva para auxílio dos SMTs. Então, as pessoas que negociam de noite já tem essa aula lá. Assista, entenda toda a dinâmica que o Pablo passou aí, que ficou bem interessante. Se inscreva também lá no canal dele, tá? Se porventura tiver alguma dúvida, é só enviar lá naquela aba de SMT que a gente tem lá no canal e certamente ele vai estar respondendo vocês, beleza? Mas enfim, nessa altura do campeonato, como vocês já entenderam todas as dinâmicas dos SMTs, a maior dúvida que eu estou recebendo é sobre a execução. Como eu executo, o que eu tenho que enxergar para poder executar, qual a matriz eu vou utilizar, etc e tudo mais. Então eu decidi fazer esse vídeo, vai ser um vídeo bem rápido, porém vai ser um vídeo de uma informação muito útil para vocês. Primeiro de tudo, tá? Se você não tem nenhum parâmetro de execução no sentido de tempo gráfico ou coisas do tipo, seria muito necessário que vocês criassem isso, tá? Quando eu falo parâmetro de execução de tempo gráfico, eu quero dizer, por exemplo, qual é o time que você vai executar a sua ordem. Foi criada uma ideia muito rude na mente das pessoas, na mente dos traders, que é diminuir o tempo gráfico para aumentar o risco-retorno. Preste atenção aqui. Se porventura você está operando há anos nos 5 minutos e você não tem resultado constante, para de negociar pelos 5 minutos e aumente seu tempo gráfico. Vai para um time de 1 hora, vai para um time de 4 horas, negocie mais o HTF. A mensagem que eu mais passei durante esses tempos que eu estou ensinando publicamente aí o pessoal é: negocie o HTF, galera. Parece ser uma noção de tempo muito distante, no sentido de, pô, vou ter que negociar 1 hora, o trade vai demorar para desenrolar, etc e tudo mais. Porém, todo mundo que ouviu esse conselho e começou a trabalhar essa dinâmica do HTF conseguiu ter uma consistência que eles nunca conseguiram ter. Então, realmente, são poucas operações, porém são operações com mais qualidade. São operações a qual você tem que take profit. Então, pensa assim. Imagina que você está 2 anos aí tentando passar em uma mesa proprietária, ter uma consistência dentro do mercado, enfim, você não alcançou isso. Comece então a negociar tempo gráficos maiores, utilizando o auxílio do SMT, utilizando essa matriz que eu vou passar aqui para vocês, utilizando esse modelo de negociação também, e ele vai dar certo, cara. Vai ser muitos trades que você vai pegar durante a semana? Talvez não, talvez você venha pegar aí de 2 a 3 trades no mês, porém vão ser 2 a 3 trades no mês assertivo, com bom risco-retorno, que vai possibilitar para vocês aí, talvez em 2 meses, aprovar as suas mesas aí que vocês estão fazendo, né? Passar nos testes, etc e tudo mais. Então, cara, se concentra nisso, tá? Não tenta ficar
utilizando muito dessa ideia de, meu Deus, eu vi o cara jogou 10R, o outro jogou 20R. Eu já tive por dentro dos bastidores, já tive por detrás das cortinas, já vi como que todos esses lances funcionam. E eu vou falar pra você, tá? Nem tudo que as pessoas postam é verdade, nem todo esse lifestyle, todos esses lucros que a galera fala que tem, elas realmente têm, tá? Minha tela aqui apagou, mas voltou, não sei se deu algum bug aí, mas espero que não tenha danificado a gravação. Enfim, então, nem todas essas dinâmicas que o pessoal passa por aí é verdade. Então, tome muito cuidado, confie realmente apenas no seu processo, apenas na sua evolução e nos seus resultados, tá? Esqueça o fulano, esqueça o ciclano, foque apenas no seu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento intelectual para que você possa estar atuando no mercado, tá? Uma coisa, um fato que eu quero que vocês parem para pensar aqui, um insight bem simples que eu quero só passar para vocês. Presta atenção nisso daqui. Desde quando vocês começaram a estudar o mercado, se vocês não aderiram a nenhum novo livro para que você possa ler, seja um livro sobre mercado ou livro fora do mercado, enfim, ficção, enfim, qualquer tipo de livro. Se você não pegou nenhum livro novo para você ler desde quando você começou a estudar o mercado, então sabe que você está estudando o mercado de maneira errada. Porque, querendo ou não, quando a gente para estudar o mercado, esse lado da informação, ele acaba tomando conta da gente. Então você quer cada vez mais entender as movimentações que o mercado está fazendo, entender essas narrativas por detrás do mercado, entender as coisas que estão movimentando esses preços, entende? Então isso faz com que você cada vez mais esteja em busca de informação, assistindo esse vídeo no YouTube, assistindo outros vídeos no YouTube, enfim. Então tenham isso em mente, tá? Cultive essa cultura da informação, essa cultura do estudo, essa cultura do saber e vá atrás dessas informações. Estou gravando esse vídeo para vocês e agora é 00:20 e eu estava estudando. Essa semana, que foi a última semana do mês de julho, foi uma semana na qual eu fiz uma leitura perfeita de mercado, porém as minhas execuções não foram tão boas assim. Então, o que eu fiz? Eu parei para estudar uma perspectiva semanal. O que eu poderia ter feito de melhor, o que eu poderia, onde eu poderia ter executado as minhas ordens, o que eu deixei passar, o que eu não vi. Foi uma semana também um pouco conturbada no sentido de movimento, muitas coisas aconteceram muito rápido, né? A própria segunda-feira ali já começou com o mercado entregando ali no euro, no DX, uma movimentação muito agressiva. Então, eu parei para refazer toda a movimentação dessa semana, entender o que eu deixei passar, aonde eu errei, o que eu deixei passar despercebido. É o trabalho que vocês devem fazer e realizar com o mercado. Não são só as boas semanas que devem ser estudadas, mas também as semanas ali a qual vocês não têm uma boa execução, tá? Então é um trabalho sempre constante que você vai estar fazendo, que você vai estar desenvolvendo. Nunca você vai chegar naquele ponto e falar, cara, chega, ponto final. Não existe isso. Você sempre vai estar em constante evolução, né? Sempre comentaram lá dentro da comunidade, foi muito comentado, foi muito falado que a constância, a consistência dentro do mercado é algo que você faz de maneira contínua. Então você continua fazendo, etc, etc. E assim vai indo, tá bom? Mas enfim, o que eu vou tratar aqui com vocês hoje é sobre execução. E para a execução é sempre necessário o quê? Uma matriz, tá? Quando a gente fala de execução, galera, eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês. Matriz. Você só executa com matriz. O que seria matriz? Seria o PD Array que vocês conhecem. Enfim, tá? Isso é execução, beleza? Quando a gente fala de execução de ordem, nós estamos falando de matrizes. Sempre que você vai executar uma ordem de compra ou venda, você precisa de uma matriz. No contexto do ICT, essa é a grande verdade das TICs, que você precisa de uma matriz. Então aqui você já consegue identificar o SMT, tá? Você vê que esse topo de referência em um ativo ele é renovado, enquanto no outro ativo ele não é renovado, beleza? Vamos deixar aqui anotadinho pra gente conseguir ver, tá? Tô fazendo aqui tudo no ao vivo mesmo, sem chororô, beleza? Vou até colocar aqui, na verdade, peraí, deixa eu movimentar e colocar no mesmo nível, né, o topo aqui para que o desenho fique melhor, né? Então a gente consegue ver aí, né?
Vou até mudar aqui o topo de referência do SMT. Vou colocar ele aqui como azul para ficar uma identificação melhor, beleza? Então a gente consegue perceber aqui um SMT. E aí, como eu estava falando para vocês, algo que vocês precisam colocar na mente de vocês é que todas as suas ordens têm que ter uma matriz, tá? Vocês que estão estudando sobre CT, cara, coloca isso na cabeça. Foi algo que eu demorei muito para perceber que as minhas ordens estavam envolvidas com aquilo que o Michael chama de PD Array, que seria as matrizes, tá? Que são os blocos de ordem, Fairvalue Gap, Breaker, Proposition Block, Mitigation Block, enfim. Todas essas matrizes, né, FVG, BPR, eu demorei muito para perceber que todas as minhas execuções devem estar alinhadas com uma matriz, tá? O SMT, né, ele até pode, a gente pode colocar ele na categoria ali de uma matriz, mas eu não gosto muito de fazer isso para poder dar ênfase realmente nas matrizes e não gerar confusão. Tá? Então, quando você enxerga o SMT, você está enxergando a manipulação. Aqui, no exemplo, nós estamos vendo o quê? Um SMT de topo, correto? Se a gente vê um SMT no topo, então significa que esses mercados eles vão se movimentar na contrapartida daquele SMT, ou seja, os mercados vão se movimentar para a queda. Tá? Então, todas as vezes que vocês estiverem analisando e vocês verem um SMT que está ocorrendo numa referência de topo, numa referência de high, tá? Entenda que a movimentação que você espera após aquele SMT dos topos é uma movimentação de queda, uma movimentação direcional para baixo, tá? E também, se vocês verem um SMT de fundo, então significa aí que você quer ver uma movimentação agora de alta, beleza? Então, bem simples, bem fácil, né? Que todo mundo está assistindo a série já conseguiu compreender. SMT de topo, preços para queda. SMT no fundo, preços para os altos. Simples assim, beleza? Só que aí você vai precisar de uma matriz. E agora presta atenção nisso daqui que eu vou passar para você um caminho a qual, além de assistir minha aula, você também vai conseguir se informar mais. Existe uma aula do Michael que está no mês 1 de 2016. Então você vai lá no canal do Michael, clica naquela opção de playlists do YouTube e você vai procurar a playlist de 2016 mês 1. Na playlist de 2016 mês 1, a primeira aula que você vai ter é condições de mercado, que o Michael chama como Price Delivery. Aquela imagem que você vê do Price Delivery, depois você vê a condição de acumulação de mercado, depois distribuição, depois você vê expansão na verdade, né? Depois você vê reversão, enfim. Essa dinâmica aí que vocês observam sobre o Price Delivery está inserido nessa aula do mês 1 de 2016. Então eu recomendo que vocês assistem a primeira aula e também a segunda aula. A aula 1 e a aula 2 é de extrema relevância e de extrema importância para a compreensão daquilo que é o Price Delivery, tá bom? Por quê? Quando nós falamos sobre Price Delivery, quando nós falamos sobre entrega de preço, o Michael vai nomear essas entregas de preço em 4 categorias, tá? Que é a acumulação de mercado, tá? Que seria aí basicamente aquela condição da gente enxergar o mercado acumulado, beleza? Então é a acumulação de mercado. Deixa eu colocar aqui. Depois ele vai falar sobre a expansão de mercado, tá? Ele vai falar sobre a retração de mercado e ele vai falar sobre a reversão de mercado. Essas são as 4 condições do Price Delivery, ou seja, quando você está analisando um preço, ou ele vai estar em acumulação, ou ele vai estar em expansão, ou ele vai estar em retração, que basicamente, né, vamos nomear aqui, vamos colocar bonitinho, ó, a acumulação de mercado, tá? Expansão, que é esse movimento de expandir, retração, e aí você tem também a sua reversão. A reversão seria a reversão daquele movimento que está acontecendo no momento. Então a gente coloca isso daqui como acumulação de mercado, tá? Depois aqui a nossa acumulação, a nossa expansão de mercado, até confundindo aqui já. Vou fazer um desenho bonitinho, né?
a nossa expansão de mercado, aí nós temos a nossa retração, que é uma outra condição. Às vezes o pessoal confunde, é normal confundir mesmo, tá? Vocês veem a retração e acham que a retração está sendo uma expansão, enfim. É uma dinâmica bem diferente. E aí você também tem a reversão de mercado. Então essas são as 4 condições do price delivery, tá? Da entrega de preço. É fácil logo de cara você já conseguir identificar o que é uma expansão, de uma retração, etc. Cara, não é fácil, tá? Realmente é um trabalho um pouco complicado, exige muito tempo, exige maturidade, exige tempo de tela, enfim. Tá? Não se apegue no sentido de, olha, assistir a aula eu já quero compreender tudo, porque não é assim, às vezes você vai se confundir e tal, depois você vai começar a pegar umas malandragens e assim vai indo como qualquer outro emprego, como qualquer outra carreira que você esteja exercendo, né? Você tem aqueles assuntos que seriam os assuntos ali, digamos, de faculdade, só que depois existe o chão de fábrica, né? Coisas que vão rolar ali no dia a dia que você vai aprendendo aí já na execução, beleza? Então, sem muito chororô aqui, beleza? Só que aí, o que acontece, galera? Essas condições de mercado e as movimentações dessas condições de mercado, existem regras, tá? A primeira regra, que é a mais básica, que vocês vão encontrar lá na aula. O único movimento que vai acontecer após uma acumulação de mercado é uma expansão. O mercado acumulou e expandiu. Ponto final. Acho que isso daí tem até em livros de análise técnica, enfim, já é um consenso meio que comum. O mercado acumulou, vai expandir. Ponto final, tá? Só que aí que entra a criação das matrizes, que seria aí os nossos PDRAs, tá? Que eu prefiro falar como matrizes. Existem matrizes específicas que vão ser criadas a partir das condições de mercado. Por exemplo, um bloco de ordem. Um bloco de ordem, ele é característico a partir da acumulação. Então, quando você julga uma matriz sendo um bloco de ordem, basicamente o que você está falando é que ali é uma acumulação de mercado. Então eu sei que às vezes isso vai muito contra aquilo que vocês enxergam e ouvem sobre blocos de ordem, que vai ser uma vela de queda depois de um grande movimento de alta, etc. Enfim, é um pouquinho complicado, depois talvez a gente pode até falar uma aula sobre blocos de ordem, né? Mas se você quer resumir tempo, é só entrar lá pro VIP, que você já tem lá a playlist de 2016 completa e você já pode assistir todas as suas aulas, beleza? Lembrando que o VIP ele vai se encerrar em 2025, 2026 já é outro projeto, então se você ainda não tá no VIP, cara, todas essas pessoas que você vê aí grande de CT, comentando sobre CT, etc, que é uma grande referência no mercado, o que elas têm em comum é que elas fizeram parte do VIP e eu fico muito feliz aí com o desenvolvimento dessas pessoas. Mas enfim, então, a acumulação de mercado é a acumulação de mercado seguida da expansão gera aí basicamente o seu bloco de ordem, tá? Por isso que tem aquele Mantra Roche, né, que é o 50% do bloco de ordem, que é basicamente 50% de uma acumulação de mercado. Simples assim, tá? E aí, olha que interessante, você vê que as peças do quebra-cabeça elas vão se encaixando. A matriz, tá, que vai ser criada nessa expansão de mercado é o seu Fair Value Gap, aquilo que vocês conhecem como FVG. Vai anotando aí, vai pegando a ideia, tá bom? As retrações de mercado também podem criar os Fair Value Gaps, tá? E aí, o que acontece? Um fato muito interessante que vocês precisam analisar bastante é o seguinte: as reversões de mercado, tá? Que geralmente elas vão aparecer na condição dos SMTs, que os SMTs vão pontuar para a gente uma reversão de mercado, tem uma matriz muito específica baseado nas condições de mercado. Como vocês podem ver, tá? As matrizes elas têm um sentido lógico. Eu sei que o pessoal faz, o Michael dá até uma aula, né, onde ele mostra lá o bloco de ordem, Fair Value Gap, como se fosse uma hierarquia de como que as matrizes estão sendo apresentadas. Só que às vezes eu acho que isso daí mais confunde do que ajuda vocês. O que vocês precisam entender é, pega essa dinâmica das condições de mercado e começa a ligar os pontos com as matrizes, tá? Por exemplo, IFVG. Você acha que o IFVG vai ser criado em uma expansão, galera? Não existe isso, presta atenção. Não sei que você pega lá um tempo gráfico, sei lá, de 1 minuto, né? O cara me pega um tempo gráfico de 1 minuto, aí lá no minuto ele vai ter uma movimentação assim, que vai gerar um Fair Value Gap, tá?
Aí depois ele vai ver essa movimentação aqui e falar, pô, isso aqui se tornou um IFVG. Aí depois ele vai lá e faz isso daqui. Aí vocês já estão inventando moda, eu já nem sei mais o que é isso. Mas enfim, como eu falei para você, existem matrizes que são específicas de cada movimentação, de cada condição de mercado. E nos SMTs, tá? Uma das matrizes muito específicas que vão estar presente na grande maioria dos SMTs é o IFVG. O que é o IFVG? O IFVG é um Fair Value Gap que ele vai ser invertido, tá? Ou seja, você vai ver um Fair Value Gap sendo criado, por exemplo, nessa captura aqui, tá? Para a criação do SMT, lembra que isso daqui está fazendo o SMT, e aqui vai ser criado um Fair Value Gap. E aí depois você vai ver o preço reprecificando esse Fair Value Gap e transformando ele então em um IFVG, que seria o inverso do Fair Value Gap, ou seja, a natureza desse Fair Value Gap era uma natureza bullish, uma natureza de alta. Porém, ele foi invertido quando ele foi reprecificado. Por quê? Porque o IFVG ele deveria ser respeitado, ou seja, o que você deveria ter de movimentação em um IFVG, tá? Você teria que ter, tá? Basicamente algo parecido com isso, tá? Você até pode ter o pavio, né, violando essa região do Fair Value Gap, mas o corpo sempre tem que estar fechando aí a favor desse Fair Value Gap. Então, se aqui é no Fair Value Gap de alta, a gente até poderia ter o preço passando dele, só que aquele time que a gente está analisando precisaria ver o preço retornando e fechando com o corpo abaixo acima do Fair Value Gap, respeitando o Fair Value Gap. Então, basicamente, a movimentação que a gente teria seria essa daqui. Entendeu? Daqui a pouco a gente já vai pro gráfico e eu mostro direitinho para vocês. Tá? Mas a ideia é que era esse Fair Value Gap ser respeitado, tá? E ele não foi respeitado. Então, isso daqui se caracteriza aí como um IFVG. E essa é a matriz que vocês vão começar a prestar atenção para a execução das suas ordens, tá? O IFVG, ele vai estar aí uns 70 a 80% das vezes que vocês utilizarem um SMT. Isso nós estamos falando que a cada 10 SMTs que vocês vão estar enxergando, de 7 a 8 vezes desses SMTs, o IFVG vai estar ali presente, porque o IFVG é uma matriz que tem na sua característica a reversão de mercado. Então, a condição de reversão, que é a condição que o SMT apresenta, ou seja, os mercados estavam trabalhando em alta e agora eles vão reverter e vão começar a trabalhar em baixa, isso é uma condição de reversão. E na condição de reversão, a matriz que se apresenta na grande maioria das vezes é o IFVG. Entendeu? Talvez seja um pouco difícil para vocês a dinâmica aqui, mas entenda, tire o print, faz as anotações, escreve o que eu falei sobre as matrizes, tá? Existem matrizes específicas para cada condição de mercado. Escreve isso, anote e entenda isso daí, beleza? Então, essa é a matriz que vocês vão focar para os tempos gráficos que vocês operam. Sejam 5 minutos, seja 1 minuto, seja 1 hora, sejam 4 horas, enfim. Esse é o tempo gráfico que vocês vão estar utilizando no sentido de execução. Então, 5, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos. E a matriz que vocês vão ficar de olho é o IFVG. Às vezes vai aparecer o BPR. O que seria o BPR? O BPR é aquela movimentação a qual ele apresenta um Fair Value Gap de compra nessa região e também um Fair Value Gap de venda. E aí cria o seu BPR, tá? Que fica o preço ali basicamente balanceado, tá bom? Vou procurar aqui também no gráfico aí com vocês, tá? Mas então, o que vocês precisam destacar é o seguinte: SMT, viu SMT, o que eu vou procurar? IFVG. E como eu falei para vocês, de 10 SMTs que vocês olharem, de 7 a 8 vai ter o IFVG, perfeito? Espero que deu para vocês terem entendido. E agora eu vou procurar algum exemplo prático aqui nos nossos gráficos. Na verdade, existe um exemplo prático, é um exemplo de uma execução que eu fiz aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui no replay, beleza? Antes de tudo, aqui eu estou pelo tempo gráfico de 1 hora, tá? E já dá para vocês verem aqui o próprio exemplo do IFVG pelo gráfico de 1 hora. Vamos aqui pegar
Aqui a gente não teve na verdade teve um SMT, mas esse SMT aqui já é um pouco mais avançado para vocês enxergarem, mas enfim, observa aqui que nessa reversão de mercado nós temos aqui um Fair Value Gap sendo criado, e depois esse Fair Value Gap ele é reprecificado com essa vela aqui, tornando IFVG, tá? Ó, perceba que o corpo fechou bem abaixo aqui, tá, do final do Fair Value Gap, então já inverteu esse Fair Value Gap, se tornou IFVG. Se isso daqui era um ponto de compra para você, agora ele vai ser um ponto de venda. E aí, quando essa vela abre aqui e retorna para o IFVG, aqui poderia ser um ponto de execução para você. Vendeu aqui, colocou um stop acima, e aí procura ali seu 2R, 3R, 4R, enfim, o que vocês preferirem aí, tá? Então, rapidinho mostrando aí pela 1 hora que também funciona. Mas eu quero mostrar para vocês uma das execuções que eu fiz, tá? Primeiro eu vou colocar aqui no tempo gráfico de 5 minutos, ou de 1 hora, não, 1 hora mesmo, pra gente conseguir achar, né? Senão não vai dar. Replay de mercado, uma coisa que eu não sei se eu mostrei para vocês, o replay de mercado no TradeView, caso você tenha aí o seu TradeView pago, é isso aqui, ó, replay de mercado, clicou nessa setinha do lado. Às vezes você utiliza o gráfico individual, você pode utilizar todos os gráficos, ele já vai diretamente aí para os 2 gráficos, beleza? Então, replay de mercado, vamos colocar aqui, e agora a gente vai para os 5 minutos, tá? Que era o horário a qual eu estava operando. E agora, perceba aqui, ó, tá? Perceba isso daqui, galera. Ela tá se movimentando, foi bem rápido, né, cara? Deixa eu selecionar a barra aqui, ó. Pronto, aqui, olha só. Olha que interessante. Aqui teve um SMT de mercado, tá? Eu já estou trabalhando com SMT. SMT do que? De topo. Então o que eu quero fazer? Eu quero vender. Eu vou até tirar esse zoom aqui para que vocês possam enxergar. Olha o SMT a qual eu estou trabalhando aqui, tá vendo? Onde esse topo aqui está no S&P, onde esse topo está em Nasdaq, tá bom? Enxerga aí tudo direitinho. Olha o topo aqui, renovação aqui. Olha o topo aqui, sem renovação. Já estou em SMT. Então eu estava trabalhando com essa retração. A minha ideia era vender, né, e o meu take profit era aqui essa região, beleza? Simples assim. Agora vamos voltar lá novamente, né? Então já estava em SMT. Quando eu compartilhei isso lá no grupo do WhatsApp de espera para o VIP, o pessoal pensou, pô, mas e o SMT aconteceu? Não aconteceu? Eu já estava em SMT, tá? Então aqui eu só queria a minha execução. E olha lá que eu falei para vocês. Primeiro de tudo, nós temos aqui o nosso IFVG, tá? Observem aqui essa anotação, ó. Essa vela aqui das 2h20 com a vela das 12h25 com a vela das 2h30 formam aquilo que seria a nossa ineficiência da compra, que é o Fair Value Gap. E depois ele é totalmente reprecificado com essa vela aqui das 2h35. Então isso torna essa região um IFVG. E, ou seja, eu já estou em SMT e o que foi apresentado para mim, o IFVG, que é uma matriz característica da reversão de mercado, e reversão de mercado é SMT. Ponto final. E a outra matriz também já está aqui, ó, nosso querido BPR. Qual que é a diferença aí do BPR para o IFVG, galera? É basicamente essa, ó, tá? Vocês observam. Deixa eu até dar mais um play aqui para uma vela. Ó. Essa vela de 5 minutos aqui finalizou, deixou aqui uma ineficiência para venda. Então eu tenho aqui uma ineficiência para compra. Vou colocar em verde. E na mesma região aí, né? Quase, basicamente na mesma região, deu um IFVG, um Fair Value Gap para venda. Então aqui torna-se uma zona de BPR, tá? Então eu vou marcar aqui como um BPR. E BPR também é uma matriz, tá, que tem na sua característica a reversão de mercado, tá? Vocês podem anotar isso daí e começar a estudar em prol disso. Vão perceber que o IFVG e o BPR está muito inserido nos giros de mercado. E aqui, basicamente, foi a minha execução, tanto aí no Nasdaq quanto no S&P. Tá? Deixei a ordem apregoada nos 50%, o meu stop não ficou tão longe assim, e o take profit aqui nessa região, como vocês podem ver, e o trade ele se desenvolveu rapidamente, né? Na verdade ele foi até um pouco mais abaixo depois do alvo, mas enfim, né? Era basicamente isso daqui, tá bom? Então é isso, 5 minutos, muito simples, tradezinho ali de 3,58R, eu também peguei esse trade no Nasdaq, né? Também fiz a mesma coisa, a mesma execução, tá? Mas é basicamente isso, galera. Então o que vocês vão procurar quando verem o SMT? O IFVG.
tá bom? Viu SMT, procura o IFVG. Viu SMT, procura o IFVG. Antes de vir aqui por 5 minutos, vocês observaram lá no gráfico de 1 hora, tá? Então não tem segredo, cara. Comece a concentrar nisso daí. Vocês que estão com dificuldades de operar os SMTs, dificuldades de executar, né? Não é nem operar, mas é o executar. Comecem a visualizar essa questão, tá? Do IFVG, beleza? Ou até mesmo do PPR, tá? Vou procurar mais outro exemplo aqui pelo gráfico de 1 hora mesmo. Vamos procurar aqui no euro, no GBP. Olha só, que a gente também teve um ponto dessas execuções. Vou mostrar aqui pra vocês. Queria pegar um que eu tinha anotado aqui, cara, mas eu não sei se eu vou acabar encontrando aqui, porque eu não lembro qual foi o tempo gráfico que eu utilizei. Eu não lembro, mas se eu não me engano acho que foi isso daqui mesmo. Deixa eu ligar aqui. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Eu não lembro exatamente, na verdade, cara. Não vou lembrar agora. Não vou lembrar agora, galera. Não vou mesmo. Será que foi daqui? Deixa eu ver. Uma confusãozinha aqui, mas a gente vai achar. Aqui eu tive um SMT. Eu não vou lembrar agora onde que foi não, viu? Mas enfim, gente, vocês sempre vão ter aí o IFVG, tá? Com os SMTs, obviamente. O que vocês podem fazer, aqui é exemplo também, né? Acho que foi aqui, ó, que vocês estão observando esse SMT de mercado. Aqui eu tô no par o SJPY e KJPY, então obviamente aí, né, é um par a qual tem essa movimentação mais agressiva aí, tá? Noturna, digamos assim. E vocês vão observar, cara, que os SMTs de mercado, eles sempre vão gerar essas matrizes aí do IFVG ou então do BPR. Obviamente, para aqueles que já é mais familiarizado com aquela entrada do MSS, né, que seria basicamente a mudança de estrutura de mercado, né, vocês podem utilizar também, não tem nenhum problema, né? Então o mercado tá vindo em queda, tal, fez o SMT, deu o MSS, fez o retorno, pegou. Se quiser pegar uma FIBO, coisa do tipo, também pode, tá? Jogou a FIBO lá, tal, comprando região de 50%, 75% e vai embora, né? 0,62, enfim, que vocês colocarem aí, tá? Mas perceba, cara, que sempre vai ter ali um IFVG para vocês utilizarem. Aqui desse exemplo, né, foi o próprio Fair Value Gap aí que apareceu. Também não tem problema nenhum, vocês podem utilizar, tá? Mas acredito que o IFVG seria uma das boas matrizes aí para que vocês possam utilizar, tá? Então façam um backtest de vocês, observem quais são os tempos gráficos a qual vocês estão utilizando o SMT de mercado, tá? Observem, né? Aqui, ó, 4 horas, eu tô no gráfico de 4 horas exatamente, ó. Observo que tem um Fair Value Gap aqui nessa região, tá? E aí depois o preço faz o quê? Faz o SMT pelo gráfico de 4 horas, tá? Observa aqui, ó, SMT rolando aqui, ó. Aqui é o low de 1 hora da manhã, a vela das 5 horas, né, no gráfico de 4 horas, renova esse fundo no KJPY, não renova no SJPY, então aqui me dá um SMT de mercado, e aí depois, ó, criou o BPR aqui nessa região, tá? E aí vocês podem perceber, ó, nenhum momento, nenhuma das velas fecha com o corpo abaixo dessa região de BPR, tá? E o mercado só entrega aí na alta. Então aqui também foi um SMT de mercado. Inclusive, cara, se não me falha a memória, vou até pegar aqui para abrir, galera. Ó o bar aí. Teve o Bruno, isso aí, o Bruno mesmo que pegou. Ele marcou aqui como Fair Value Gap, nem notou o BPR, mas ele pegou essa operação. Parabéns aí pro Bruno. E ele teve outra operação que ele pegou aqui, cara, que eu até tinha lembrado. Quer ver? Vou achar. Aí, ó. Ele pegou também o SJPY, que foi outra operação, também tá com SMT, gráfico de 4 horas, interessante isso. E ele pegou também uma venda aí do Euro USD a partir do SMT com o GBP USD, cara. Então, pô, vocês estão estudando, estão utilizando, então comecem a anotar essa dinâmica aí que eu passei para vocês, tá? Do IFVG. Liga o SMT com o IFVG, procura ali no horário que vocês executam, tá? Sempre vai ter ali, como vocês viram, né? E aí vocês já tem todas essas artimanhas para execução, tá? Então, novamente, SMT, execução. Quais são as matrizes que eu vou observar? IFVG,
o próprio BPR. Alguns exemplos aí, como a gente passou, vocês viram a questão do Fair Value Gap, tá? E a questão também do MSS. Então, basicamente, isso daqui seria a ideia da sua execução, mas a ênfase principal é no IFVG e no BPR. Vocês vão começar a perceber que na grande maioria das vezes das entregas de preço agressiva, as matrizes que vão estar presentes no SMT é o IFVG ou o BPR, beleza? Fez essas matrizes, pode ter certeza que você vai ter uma entrega de preço muito agressiva. Show? É isso daí, espero que esse vídeo tenha servido aí para vocês de alguma forma. Não esqueça de deixar esse comentário. Você já observou que, que o IFVG está presente nos SMTs? Deixa aí seu comentário também. Se porventura tiverem alguma dica de alguma aula que eu possa trazer aí para vocês, deixe nos comentários, tá? Não se esqueça de se inscrever, também de deixar seu like e também de compartilhar esse conteúdo aí para mais pessoas, para que as pessoas possam cada vez mais se informar. O que eu sempre digo é: você não precisa gostar de mim, apenas entenda que o SMT realmente funciona, beleza? No mais é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço aí pra vocês, bons estudos. Qualquer dúvida já sabe onde me encontrar, tô lá dentro da comunidade, tá? E um outro ponto aqui, só para finalizar: não paguem mentoria para aprender SMT. Vocês têm tudo aí de graça, tá? Com um cara que realmente estuda, tem profundidade sobre o SMT, tem autoridade sobre o SMT, porque eu estudei e até mesmo desenvolvi conceitos a partir do SMT. Tá? Eu tenho dois conceitos que fazem parte das aulas do VIP, que é o IPDA com SMT, que é um desenvolvimento meu, uma lógica criada por mim, tá? Que está lá também nas aulas do VIP, e a antecipação de breaker, que também está lá nas aulas do VIP. Tá? Então essas duas aulas elas foram desenvolvidas a partir de estudos pessoais meus sobre o SMT. E não é aula enchendo linguiça, é aula realmente onde eu mostrei para o pessoal como que funciona toda a construção lógica para chegar naquele ideal, né, para chegar naquele raciocínio. E durante esse tempo aí, depois que eu apresentei essa aula, tá, tanto eu quanto os alunos ali do VIP também já utilizaram bastante esses conteúdo. Inclusive essa queda que ocorreu aí, tá? Do erro de GBP, teve aluno meu aí utilizando a ideia do IPDA com SMT para poder ter ali o seu take profit, tá? Ou seja, realmente funciona, é funcional, não é algo que eu inventei, tá? É resultado realmente de estudo e trabalho, eu tenho todas as comprovações ali que precisar, beleza? Então, no mais é isso daí, galera. Tamo junto, grande abraço aí pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.